Vamos lá, vamos continuar o nosso livro do ego, né? Nossas reflexões aqui em cima dele. E essa parte aqui ela vai ser inteira, vai ser todo o capítulo de identificação só nesse vídeo. Tá? Então não é um capítulo tão grande, então vai ficar tranquilo. Acho que vai ficar aí um vídeo em torno de uns 20 minutos, então de boa. Então vamos começar. Identificar-se com algo que você não é, essa é a estrutura do ego. Ego significa identificar-se com algo que a pessoa não é. O que quer que ela seja, não é necessário identificação. Ela não precisa se identificar com isso, ela já é. Portanto, sempre que houver qualquer identificação, quer dizer, identificação com outra coisa que a pessoa não é, ela pode ser identificada com o corpo, com a mente. Porém, no momento em que é identificada, ela se perde de si mesma. Isso é o que significa ego. É como o ego é formado e se torna cristalizado. Sempre que alguém diz eu, é porque há identificação com algo, seja um nome, uma forma, um corpo, um passado, seja com a mente, com pensamentos, com memórias. Somente quando há alguma identificação profunda é que a pessoa pode afirmar eu. Se a pessoa não se identificar com nenhuma outra coisa e puder permanecer consigo mesma, então ela não pode dizer eu, pois o eu é descartado. O eu significa identidade. A própria identidade se torna a prisão do indivíduo. É preciso que ele se mantenha não identificado e seja quem ele é para que a liberdade seja possível. E esse ego não é nada mais do que estar identificado com algo que o indivíduo não é. Por exemplo, todos se identificam com o próprio nome, embora tenham nascido sem nome algum. O indivíduo toma forma e todo mundo se identifica com a própria forma. Todo dia, todos ficam em frente ao espelho. O que estão vendo? A si próprios? Não. Nenhum espelho pode espelhar o indivíduo, e sim a forma com a qual ele está identificado. A estupidez da mente humana é tamanha que, apesar de a forma mudar todos os dias, de modo constante, ninguém nunca se desilude. O corpo muda completamente, totalmente, a cada 7 anos, e nada permanece o mesmo, nem uma única célula. Apesar disso, todos ainda acham que esta é a minha forma, esta sou eu. E a consciência não tem forma. A forma é apenas algo exterior que vai mudando e mudando e mudando, tal como roupas. Essa identificação é o ego. Se o indivíduo não estiver identificado com algo, com um nome ou com uma forma ou qualquer coisa, então onde está o ego? Nesse caso, o indivíduo é, e ainda assim ele não é. Consequentemente, ele está em sua pureza absoluta, mas sem ego. É por isso que Buda chamou o eu de não meu. Buda disse: não existe ego, então não se pode chamar a si nem mesmo de Atma. Você não pode chamar a si mesmo de eu, não existe o eu. O que há é a existência pura. Essa existência é a liberdade. É interessante porque ele já tinha pontuado isso, né? Lembra na parte que ele fala de que nós nascemos sem nome, né? Isso lá quando ele se refere ao Bob, né? Que aí Bob, uma criancinha, até então fala na terceira pessoa. Bob quer ir no banheiro, Bob não sei o que. Até que um dia Bob começa a tomar aquela identidade para si e ela começa a dizer que eu quero ir ao banheiro, por exemplo. Então, continuando na ideia que eu estava trazendo na mente, a paz do indivíduo, do ser, é se afastar dessa identificação também. Assim, isso está relacionado à mente. A mente que faz essa identificação. Tudo que nós escutamos já, né, do capítulo da mente,
Ele só está fazendo um compilado ou trazendo informações relevantes do que já foi abordado nos capítulos anteriores. Ele está reafirmando, né, do quão prejudicial é a gente ficar tão focado na parte do ego. E aí vem aquela parte de pergunta e resposta, né? Então vem a pergunta. Às vezes, quando os lados sombrios da minha mente vêm à tona, isso realmente me assusta. É muito difícil para mim aceitar que esses são exatamente os polos opostos dos lados luminosos. Sinto-me sujo, culpado e indigno. Quero enfrentar todas as facetas da minha mente e aceitá-las porque ouço você dizer com frequência que a aceitação é a condição para transcender a mente. Você pode falar sobre a aceitação, por favor? A coisa básica a ser entendida é que a pessoa não é a mente, nem o lado brilhante, nem o lado sombrio. Se ela se identifica com a parte bonita, então é impossível se desidentificar da parte feia, pois elas são dois lados da mesma moeda. É possível ter o todo ou jogá-lo fora por inteiro, mas não se pode dividi-lo. Toda a ansiedade do homem vem de ele querer escolher aquela parte que tem aparência bonita, luminosa. Ele quer escolher apenas os dias ensolarados e deixar as nuvens escuras para trás. Porém, ele não sabe que os dias ensolarados não podem existir sem as nuvens escuras. As nuvens escuras são absolutamente necessárias para que os dias ensolarados se destaquem. A escolha gera ansiedade. Escolher é criar problema para si mesmo. Ficar sem escolha significa a mente está lá e tem um lado sombrio e um lado brilhante. E daí? O que isso tem a ver com o indivíduo? Por que ele deveria se preocupar com isso? No momento em que a pessoa está escolhendo, toda a preocupação desaparece. Surge uma grande aceitação de que é assim que a mente tem que ser, de que essa é a natureza da mente e de que não é problema da pessoa, pois ela não é a mente. Se a pessoa fosse a mente, não haveria nenhum problema. Porém, depois, quem escolheria e quem pensaria em transcender? E quem tentaria aceitar e entender a aceitação? A pessoa fica separada, totalmente separada. Ela é apenas uma testemunha, nada mais. No entanto, ela é uma observadora que se identifica com qualquer coisa que ache agradável e esquece que aquilo que é desagradável vem logo atrás, como uma sombra. Ela não se sente incomodada com o lado agradável, ela desfruta dele. É só tentar de vez em quando deixar a mente ser o que quer que ela seja. No entanto, lembre-se de que você não é ela e vai ter uma grande surpresa. Como você está menos identificado, a mente começa a se tornar menos poderosa, pois o poder dela vem da sua identificação e ela suga o seu sangue. Porém, quando você começa a ficar distante e afastado, a mente começa a encolher. Com o desaparecimento da mente, desaparece o eu. E tantas coisas que eram importantes ou problemáticas para você desaparecem. Ela estava tentando resolvê-las e elas estavam se tornando cada vez mais complicadas. Tudo era um problema, tudo gerava uma ansiedade e parecia não haver saída. A mente é apenas uma procissão de pensamentos que passa em frente do indivíduo na tela do cérebro. O indivíduo é um observador. No entanto, começa a se identificar com coisas bonitas e que são subornos. E, uma vez pego nas coisas bonitas, também é pego nas coisas feias, pois a mente não pode existir sem a dualidade. A consciência não pode existir com dualidade, e a mente não pode existir sem a dualidade. A consciência é não dual, a mente é dual. Então, basta observar. Não ensino soluções quaisquer.
ensino a solução. Basta voltar um pouco e observar. Crie uma distância entre você e a mente. Se for bom, bonito, delicioso, alguma coisa que você gostaria de desfrutar de perto, ou se for feio, permaneça o mais distante possível. Observe isso exatamente do modo como assiste a um filme, embora as pessoas se identifiquem até mesmo com filmes. O ser humano se identifica com qualquer coisa. As pessoas se identificam com pessoas e, depois, criam sofrimento para si mesmas. Identificam-se com coisas e depois ficam infelizes se essa coisa está ausente. A identificação é a raiz da infelicidade dos seres humanos. E toda identificação é uma identificação com a mente. Dê um passo para o lado, deixe a mente passar. E em breve será possível perceber que não há problema algum. Isso daí remete a uma coisa que eu trago às vezes nos atendimentos. A pessoa que ela é muito preocupada com as coisas na volta, assim. E às vezes nem há o porquê se preocupar. Às vezes a preocupação ela se resolveria no momento em que tu te distancia do problema, que é uma coisa que ele trouxe aqui. Você distanciar, que eu brinco, né? Eu falo que o problema às vezes parece que tu tá enxergando ele assim, né? Tu não tá vendo que se tu se distanciar dele, ele tem lado, ele tem forma, ele dobra, né? Tem outras maneiras de resolver. É a reflexão que eu trago no sentido de quando tem uma pessoa próxima, um amigo, um parente, enfim, que está com algum problema, geralmente é fácil você pontuar e direcionar a solução daquele problema para a pessoa. Por quê? Porque você está olhando de fora, você está olhando distante do problema. Você não está se inserindo no problema. Então isso é possível na sua vida também, no seu dia a dia. Se colocar numa posição um pouquinho mais distante e avaliar de outra perspectiva as coisas. Isso é parte de um trabalho de inteligência emocional, de tu aprimorar a tua capacidade, né, de lidar com as emoções, certo? E nisso fica meu convite mais uma vez para a mentoria Elevando o Ser de Luz, em que nós trabalhamos isso, ok? Link na descrição. Então vamos continuar, tem outra pergunta. Qual é a melhor maneira de lidar com o medo? Isso me afeta de várias formas, de um vago desconforto ou um nó no estômago até um pânico atordoante, como se o mundo estivesse para acabar. De onde ele vem? Para onde ele vai? É a mesma questão que eu acabei de responder. Todos os medos são subprodutos da identificação. O homem ama uma mulher e, com o amor, vem o medo na mesma proporção. Ela pode deixá-lo, ela pode já ter deixado alguém para ficar com ele. Há um precedente e talvez ela faça o mesmo com ele. O medo existe, ele sente um nó no estômago. Está apegado demais. Não se pode pegar um fato simples, como, por exemplo, o homem veio sozinho ao mundo e esteve aqui ontem, sem essa mulher, perfeitamente bem, sem nenhum nó no estômago. E amanhã, se essa mulher se for, qual é a necessidade do nó no estômago? O homem sabe como viver sem ela e vai ser capaz de ficar sem ela. Esse medo de que as coisas possam mudar amanhã, há diversas coisas que podem mudar. Ele está oprimido por medos e temores, e nenhum deles é válido, porque ontem ele também estava cheio de todos esses medos, desnecessariamente. As coisas podem ter mudado, mas ele ainda está vivo. E o ser humano tem enorme capacidade de se adaptar a qualquer situação. E aqui, falando da questão de medo e da questão desses pensamentos, reforço para vocês, né, que semanas atrás eu fiz uma live da questão de pensamentos intrusivos. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar também o link aqui
embaixo na descrição e pode ir lá assistir, entender um pouco mais sobre essa questão dos pensamentos intrusivos, a questão da ansiedade envolvida, da preocupação. E tem uma meditação também que você pode ir fazendo algumas vezes, indefinidas vezes, tá? Que vai te ajudar bastante. Continuando. Olhando-se ao redor da Terra, pode-se ver que, embora o homem viva em diversos climas, várias situações geográficas e diferentes situações políticas e religiosas, ele consegue viver. E vive há séculos. As coisas vão mudando e ele vai se adaptando. Não há nada a temer, mesmo que o mundo acabe. E daí? Todos vão acabar junto com o mundo. Você acha que ficará em uma ilha e que o mundo vai terminar deixando-o sozinho? Não se preocupe. Qual é o problema se o mundo acabar? Já me perguntaram várias vezes. Mas qual é o problema? Se o mundo acabar, acabou. Não vai criar nenhum problema, porque não vamos estar aqui. Vamos terminar junto com ele. E não haverá ninguém com quem se preocupar. Será realmente a maior libertação do medo. O fim do mundo significa o fim de todos os problemas, o fim de toda perturbação, o fim de todo nó no estômago. Não vejo o problema. Mas eu sei que todos têm muito medo. Mas a questão é a mesma. O medo é parte da mente. A mente é covarde e tem de ser covarde, porque não tem nenhuma essência. É vazia e oca. Tem medo de tudo. E, basicamente, tem medo de que um dia o indivíduo tenha consciência. Isso vai ser realmente o fim do mundo. Não é o fim do mundo, mas o fato de o indivíduo tornar-se consciente e chegar a um estado de meditação em que a mente tenha de desaparecer. É o medo básico da mente. É por causa desse medo que a mente mantém as pessoas distantes da meditação. Torna-as inimigas de pessoas como eu, que estão tentando difundir a meditação. Alguma forma de conscientização e testemunho. Elas se tornam antagônicas a mim, não sem motivo, pois o medo delas tem fundamento. O indivíduo pode não estar ciente disso, mas sua mente realmente teme chegar perto de qualquer coisa que possa criar maior conscientização. Porém, para o indivíduo não há medo. A morte da mente será o renascimento dele, o início da vida realmente. Ele deve ficar feliz, deve alegrar-se com a morte da mente, porque não pode existir maior liberdade. Nada mais pode dar ao ser humano asas para voar em direção ao céu. Nada mais pode fazer com que todo o céu seja dele. A mente é uma prisão. A consciência está em sair da prisão, ou em perceber que nunca esteve na prisão, mas apenas pensando que está. Todos os medos desaparecem. Estou vivendo no mesmo mundo, mas nunca senti nenhum medo, nem por um único momento, porque nada pode ser tirado de mim. Posso ser morto, mas estarei vendo isso acontecer, de modo que o que está sendo morto não sou eu, não é a minha consciência. A maior descoberta da vida, o tesouro mais precioso, é da consciência. Sem isso, o ser humano está fadado a ficar no escuro, cheio de medo. E vai continuar criando novos medos. Não há fim para isso. Viverá com medo, morrerá com medo, e nunca será capaz de experimentar a liberdade. E a liberdade foi seu potencial o tempo todo. A qualquer momento, o ser humano poderia tê-la reivindicado, mas nunca reivindicou. É a responsabilidade. É forte, é um puxão de orelha, eu sei, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Então reflita. E se você assistiu o vídeo lá dos pensamentos intrusivos, reflita
Quantas vezes você já pensou alguma coisa, algumas questões de preocupação, algumas coisas que trouxeram medo e aquilo realmente se tornou real? Não estavam só uma construção dentro da tua mente, gerando mais e mais e mais coisas e tu ali preso. Ou presa, né? Dá uma refletida nisso. E assiste lá a live sobre pensamento intrusivo. Vai te trazer mais esclarecimento sobre essas questões e vai ampliar toda essa reflexão aqui do capítulo de identificação que nós vemos agora. Certo? Então, no próximo vídeo já começamos as reflexões dentro do capítulo do poder. Eu tô sentindo que o negócio vai ser forte nesse poder aqui. E tem ainda depois do poder tem a política. Mas vamos com calma. São coisas meio fortes. Emoções meio fortes. Mas a gente vai lidar. A gente vai lidar bem. Lembrando, toma água, que é importante. Hidratar-se. Certo? Gratidão por você estar aqui, desfrutando desse conhecimento, dessas reflexões. E nos vemos em breve. Gratidão e até mais.